Olá pessoal, eu trazer um pouquinho aqui sobre alguns paralelos de um dos tantos tipos que o Messias tem, né, ao longo das escrituras, como luminares que prefigurariam a ação dele na Terra, né, antes mesmo dele ter se manifestado. Moisés era um deles, né, assim como Davi, assim como José, filho de Jacó, José do Egito, assim como Elias, né, e tantos outros, né. O próprio Salomão também não deixa de ser, Isaac também, né? Então, filho de Abraão. E aqui a gente vai começar com Moisés, né? Que era a primeira figura do ungido, a figura prévia do ungido que aponta para o verdadeiro ungido, que é o nosso Salvador, né? E uma alegoria forte também do sacerdócio que Moisés representava, porque o que é o sacerdócio? O sacerdócio é a intermediação, né, entre o Criador e os homens, né? O Criador falava por ele, levantou ele para que fosse diante do faraó do Egito para libertar o povo de Israel, né? Isso é interceder, né? Isso é ser um intercessor, é ser um intermediário. E ainda mais ele sendo também da tribo de Levi, né? Mas acontece que ele foi um tipo muito nítido do verdadeiro sacerdote, né? Que esse sim é o verdadeiro e definitivo e suficiente intermediário entre o Criador e os homens, né? O Messias que é homem, conforme lá Paulo já tinha nos ensinado também, né? Nas cartas dele. Então as correspondências diretas aqui que a gente tem, que Moisés ele subiu o monte, o Sinai, né, onde estava a presença do Eterno, tanto que a presença do Criador, tanto que o monte fumegava, né? Subiu lá por 40 dias com a intenção de voltar, ou seja, ele subiu os 40 dias, justamente, 40 dias sempre traz a ideia de purificação, né? De purificação como preparação para algo superior, né? E, e aí ele tinha a intenção de voltar, claro, com as tábuas da lei, né? Voltar pro povo. Tanto é que o povo achou demais essa espera e imediatamente começou a se prostituir com os bezerros de ouro que Arão fundiu, né? Da mesma maneira, o Messias também subiu aos céus, retornando à presença da onde ele veio, à destra do Altíssimo, né? Mas dessa vez por 40 jubileus, né? 40 dias, 40 jubileus, que representam exatamente os 2000 anos, e que eu entendo já estarem findando, né? Já estarem se esgotando, e para que ele cumpra a promessa dele de voltar. Ele prometeu voltar, né? Assim como Moisés tinha a intenção de voltar também. Quando Moisés desceu do monte, ele testemunhou o povo adorando ao ídolo, né, ao bezerro de ouro, de acordo com essa situação que eu comentei, está lá em Êxodo 32, né? E eles já estavam blasfemando o Criador. Blasfemando, ou seja, eles estavam rejeitando, descartando a honra, né, o kabod, né, na ideia hebraica, que o Criador tinha, né, tem o caráter dele, por um ídolo moldado à semelhança de algo que existe em cima da terra, ou no ar, ou no mar, né? Isso é blasfêmia, né? A ideia da blasfêmia é bem clara. Mas acontece que no Apocalipse 14, né? O Messias, quando na ocasião na volta dele, e eu entendo que nós estamos a poucos dias disso, né? Ele também testemunhará o povo dele seguindo o adversário, né? A imagem máxima do adversário e adorando a sua imagem, né? Exatamente como uma troca de honra, ou seja, a blasfêmia, né? Do Messias e do Criador, né? Blasfemando o Messias e o Criador. Então, da mesma maneira que Moisés teve esse testemunho quando desceu, o Messias quando voltar, ou seja, quando descer também do alto, né? Ele também testemunhará o povo adorando a um ídolo, né, como forma de blasfêmia a ele mesmo e ao Criador, né? Então, Moisés, voltando lá atrás, no Êxodo 32, ele se indignou com isso, claro, né?
destruiu o bezerro de ouro e deu a de beber aos infiéis do cálice amargo. Ou seja, ele destruiu e transformou em pó, ele moeu a pó aquele ouro utilizado como material do bezerro, né? Ele misturou nas águas e deu a todos os adúlteros, né, espirituais, para que bebessem, né? E é claro que as águas ficaram com gosto ruim, né, por causa daquele metal misturado, né? Isso também aponta para a lei, né, uma ordenança da lei, que é aquele ritual feito para mulheres com suspeita de adultério, né? Que é exatamente encaixa aqui, espiritualmente falando. Porque a Israel do deserto é como a noiva do Criador, era como, né? Mas ela estava lá dançando ao som de tamborins em volta de um bezerro de ouro. Então isso é uma suspeita de adultério, certo? E a lei já dizia lá a questão de beber de certas águas amargas, que o sacerdote ministrava essas águas amargas, né? E proferia lá palavras no sentido de que se a mulher tivesse isenta de culpa, não lhe aconteceria nada. Mas se realmente tivesse culpa, aí o ventre dela incharia e ela estaria proibida de conceber, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente lembra do Apocalipse 8, tá lá que cairia uma chamada estrela, né, do céu, né? A estrela até tem o nome de Absinto, né, pelo amargor dela, atingiria a terça parte das águas, né? E aí muitos dos homens morreram, né, justamente por terem de beber dessas águas que se tornaram amargas. O que é isso? Isso é exatamente a sombra do que Moisés fez. Assim como o Messias também voltará, também testemunhará o povo traindo ele, né? Na linguagem mais popular, traindo ele. Então ele estará dando de beber de águas amargas para os rebeldes, né? Essa terça parte que morre pelo amargor das águas causado pela estrela Absinto, nada mais é do que os rebeldes, a lei sendo aplicada para os rebeldes, tá? A velha lei lá de trás, que Moisés também aplicava, o nosso Salvador também seguirá o mesmo padrão de justiça, tá? Moisés lá atrás escapou da matança de meninos, né? Que é dos meninos hebreus que Faraó havia ordenado, ele escapou, né? Ficando lá num cesto, numa tevá, que é a expressão hebraica para arca, para cesto, para enfim, né? Uma tevá que flutuou no rio Nilo e depois acabou sendo resgatado lá, né? Por uma egípcia. E da mesma maneira também o Messias escapou da matança dos meninos, desta vez ordenada por Herodes, né? Em conluio com o poder romano, ele tinha medo ao saber que o rei de Israel verdadeiro havia nascido, né? Ele ficou enciumado e quis dar cabo do menino, né? Mas o Messias já tinha escapado para o Egito, certo? Ele também, então, assim, tanto um quanto o outro cumpriram isso, né? Moisés, de acordo com o números 12, verso 3, ele era um homem muito manso, né? Ele não era de conflito, ele não era de contenda, né? O Messias não precisa nem dizer, né? É manso e humilde de coração, né? Conforme Mateus 11, 29. Ele abriu mão das riquezas do Egito, da alta posição, Moisés, né? Moisés abriu mão, porque Moisés foi educado como um príncipe na alta cultura do Egito, né? Ele era parte da casa real do Egito e da casa de Faraó, porque ele foi resgatado, né, por uma mulher da casa de Faraó, né? E o Messias da mesma maneira, quer dizer, o Messias na verdade ele é o dono, o Criador é o dono de todo o esplendor que possa ter sido criado, né? Na verdade até é complicado a gente falar que ele é dono, né? Porque isso pressupõe que ele é um ser que está alheio e não está no interior de cada coisa criada, né? Então na verdade é mais do que ser dono, é todas as coisas serem parte integrante dele. Então isso na verdade é uma outra ordem, né? É maior ainda do que ser dono, porque das coisas que tu é dono, objetos, bens, enfim, bens materiais, né? Elas não fazem parte da gente, elas são coisas alheias a gente, que, que a gente, de certa forma, tem um certo contrato de posse, que também é
passageiro, né, que também é temporário. Então com o Messias, na verdade, é uma coisa muito diferente disso, né? E ele tendo esse poder todo e essa capacidade toda, ele se humilhou por nós justamente para que a gente se desfrute da riqueza dele, né? Com toda a riqueza e a majestade celeste que ele tem, ele desceu aqui a sua forma para nos salvar. Foi humilhado, talvez um dos seres humanos mais humilhados da história, né? Justamente para que a gente agora suba até a riqueza dele também. Esse é o ungido Moisés, né? Moisés é o ungido, a primeira figura do ungido, ungido pelo Criador para libertar o povo do Egito, mas um ungido verdadeiro, né? Que Moisés apenas apontava, né? E cada um, como Samuel, como cada um dos personagens lá das escrituras da Antiga Aliança, que tiveram, o próprio Davi também, né? Que tiveram o óleo derramado sobre a cabeça, né? Eliseu, enfim, né? Eles na verdade eles prefiguravam o verdadeiro ungido, né? Que é o filho unigênito do Criador, né? Moisés teve a incumbência de apresentar ao povo o nome do Criador, né? Eu sou o que sou, né? O verbo ser em hebraico, dito na sarça ardente. Moisés tinha uma preocupação de, pelos séculos que o povo hebreu já estava a serviço do Egito, né? Eles já tinham se contaminado com a cultura egípcia, tinham perdido, né, de certa forma, a herança, né, a veracidade da herança, vamos dizer assim, ou pelo menos parte dela, e acabaram se adequando ao Egito, né? Basta ver no deserto a saudade que aquele povo tinha do Egito, né? Ele achava melhor voltar lá junto às panelas de carne, né, do que estar peregrinando no deserto. Ou seja, já estavam adequados à vida no Egito, né? E Moisés tinha essa preocupação, tanto é que ele perguntou pelo nome, pelo memorial do Altíssimo, né, para que ele pudesse se apresentar lá, né? E quando o faraó consultou os registros, né, ele não encontrou esse nome lá dentre as inúmeras divindades que eles tinham catalogadas lá, né? As divindades das nações ali, as demais nações da terra, né? E faraó não achou o nome lá, né? Curioso, né? Hoje os faraós aí da era moderna, dentro do Egito da era moderna, eles também não têm esse nome catalogado, né? Esse nome não está catalogado, eles chegam no máximo até Jeová, né? Até Javé, que são nomes com J, e o som do J a gente sabe que nunca fez parte do idioma hebraico, né? Então eles chegam no máximo a isso, né? O nome não está catalogado nem nos registros históricos de Faraó, para ver como o povo hebreu ele estava realmente há séculos afastado da verdadeira herança, né? Mas então, como Moisés ele meio que resgatou, não Moisés, mas o Criador por meio de Moisés, ele reforçou, ele resgatou, né? Ele ressurgiu o nome dele, vamos dizer assim, né? Para o povo. O Messias também deu a conhecer esse nome aos homens, né? Porque na verdade o nome que ele veio é uma expansão e uma conexão do próprio nome do ser, né? Yahushua é uma expansão do nome de Yah, né? Então o próprio nome dele também é um testemunho e significa justamente a salvação pelo entendimento do ser, né? Então um testemunho maior que esse é meio difícil, né? Da gente prever, né? Moisés, para trazer a aliança, ele jejuou 40 dias no Monte Sinai, né? Ele teve que jejuar e ficou sem comer pão, nem água, nem beber água, durante 40 dias, e esse foi o preço, vamos dizer assim, pago para que a primeira aliança descesse, né? E era uma aliança de morte, né? Conforme Paulo já falou, e mesmo assim os israelitas tinham dificuldade de fitar a face dele, justamente pelo esplendor, pela luz que resplandecia, né? E o Messias também, da mesma maneira que assim que o testemunho do nome dele foi dado no Jordão, lá, né, com João Batista, com a pomba descendo, né, ele foi impelido de imediato ao deserto,
E lá no deserto ele foi tentado pelo adversário pelos mesmos 40 dias. Também não comeu pão e nem bebeu água, né? Só ao fim desse período é que os anjos o serviram, mas também ele pagou o preço dos 40 dias em jejum físico, tá? A, a ideia do jejum, como todas as outras coisas, né, ela não pode fugir o padrão, né? Todas as coisas do Criador, elas são espirituais, né? Elas dispensam a alegoria física. Com o jejum, se o jejum fosse diferente, ele seria apenas uma exceção, né? E não é diferente. O jejum é da mesma maneira como todas as outras, como é o batismo, né? Como é o templo, né? Como é a igreja, entre aspas, essas coisas são todas espirituais, tá? Uh, o jejum também é, né? Eu gostaria de trazer um material em breve sobre o que o jejum significa, né? Que é a abstinência do nosso próprio egoísmo, a abstinência do nosso desejo imediato em prol do próximo, né? É isso que ele nos ordenou a fazer, né? Nos profetas Isaías, em Zacarias e em tantos outros, tá? É isso que é o jejum. Mas aqui, como uma figura de alegórica do jejum lá de Moisés lá atrás, o Messias também cumpriu o jejum físico, que é esse o mais popular, né? Que é ficar sem comer ou sem beber, né? Ele cumpriu isso também como uma purificação durante 40 dias para trazer a nova aliança, o novo pacto, né? O primeiro pacto, Moisés com os 40 dias sem comer e sem beber lá no Sinai. O novo pacto com o Messias com os 40 dias sem comer e sem beber no deserto, né? Durante o êxodo lá, e pelo testemunho de Moisés, o Criador fez chover o pão do céu, né? O famoso maná, porque o povo estava resmungando, né? Estava resmungando contra o ungido, e aí o Criador também se impacientou e enviou do céu essa alegoria, né? E no caso do Messias, na verdade, ele mesmo é o pão da vida que desceu do céu. Ele é o maná em pessoa, personificado, né? Vindo do Pai. Moisés conduziu o povo da servidão no Egito à liberdade, né? Da mesma maneira o Messias, e isso é uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, né? Do que ele nos libertou, né? Deste mundo aqui, dos trabalhos que a gente passa nesse mundo, do como a gente é decepcionado pelas pessoas, né? Ou traído, ou subjugado, né? De como a gente com frequência acende a nossa ira, né? Como as coisas não dão certo, como a gente vê injustiças, né? Todos os dias ao nosso lado, isso ainda a gente está convivendo. A gente não chegou no sábado ainda, né? Então, será que foi disso que ele veio nos trazer a libertação? Né? Eu entendo que no sábado nós seremos libertos disso, mas só que o reino já é chegado até a gente. E nesse momento, né, o reino já é ativo e a gente ainda convive com essas coisas. Então, qual foi a liberdade, né? Quando está dito que ele levou cativo o cativeiro, né? De que cativeiro está sendo dito, né? O que representa aqui a servidão no Egito? Lá atrás era uma servidão física, de uma escravidão física, de um trabalho físico, braçal, certo? Mas hoje ele representa o que, né? O que Gálatas 5 está dizendo, né? O jugo de Lucas 4, né, no 18 e 19, ele está se referindo a qual jugo? Né? E qual é a perfeita lei da liberdade? Liberdade do quê? Né? O que é o Egito hoje e a servidão dele? O que significa, né? Eu entendo que significa a servidão religiosa, né? O que aprisiona o nosso espírito, né? E não o nosso corpo, certo? Moisés também cumpria a função de juiz, né? Que julgava as causas do povo, né? Depois também ele ficou sobrecarregado e o Criador falou para ele que indicasse e transmitisse do espírito dele a 70 anciãos do povo, né? E em relação ao Messias, o Messias recebeu do Pai todo o juízo, né? Para que seja honrado como Criador. Então, portanto, ele agora é o justo e verdadeiro juiz, porque herdou essa condição do Pai, né? É verdade também que ele e o Pai são um, né? Mas ele na condição de ter experimentado como carne a realidade humana, né? É mais coerente que ele, a manifestação do Filho, do Messias, né? Do Verbo,
que execute agora o juízo, né? Assim como Moisés também executava, né? E a transmissão de primeiramente para 12 e depois para 70, eu entendo que aqui também se encaixa, né? Basta a gente lembrar que ele delegou também para os 12 inclusive o Apocalipse diz que os 12 estarão assentados lá sobre tronos, né? Os 12 seguidores dele, para julgar as tribos de Israel, né? Então vê que esse juízo ele também se estenderá. É claro que não sairá do, do espírito dele, né? Mas talvez também seja estendido a outras pessoas que julguem em nome dele, né? Então esses são alguns aspectos aí do como Moisés é uma sombra, uma silhueta muito marcante do que o Messias foi, né? O Moisés, o primeiro ungido, apontando para o verdadeiro ungido, né? Moisés libertando o povo de Israel físico da servidão física no Egito físico. Hoje o nosso Salvador nos libertando, nós como povo de Israel, invisível, né? Visto apenas pelo Criador, o Israel espiritual, libertado da servidão espiritual do Egito espiritual.